em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Estamos por aqui para falar com você, ouvinte internauta, sobre todos os assuntos da área da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar também já está aqui. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Está sintonizado o professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Começamos aqui mais um dia para a gente começar a responder as perguntas de todos os nossos ouvintes. Então vamos às primeiras mensagens. A Nemésio está em Itapiúna com a seguinte dúvida: tenho 44 anos de trabalho, sofro com problema de coluna, fui afastada da minha atividade rural e recebo auxílio. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se eu posso trabalhar por contrato e não atrapalhar o meu benefício? Não pode trabalhar, Luciano. Não pode trabalhar de jeito nenhum. Ela está em auxílio porque está incapacitada para trabalhar, então não pode exercer nenhuma atividade, senão o INSS, além de cortar o benefício, pode cobrar o tempo que ela ficou desde a data que ela voltou a trabalhar. Amarílio em Aquiraz, eu sou aposentado, trabalhava como pedreiro, na carteira um salário mínimo, só recebo isso mesmo? É isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Vai receber aquilo que pagou durante toda a sua vida, é a média de contribuições e tem o percentual, dependendo do tempo de contribuição, existe um percentual que vai ser aplicado em cima dessa média. Raimundo em São Gonçalo do Amarante, aposentado pode receber seguro safra? Olha, se está trabalhando, né, eu acho que eu não vejo problema não, continuou trabalhando, é mesmo aposentado, eu acho que pode sim. O seguro safra, professor Paulo Bacelar, é uma verba garantida para quem está na atividade rural. Mas se ele está aposentado... Não é benefício previdenciário, então não tem nenhuma incompatibilidade. Eu acho que entendo que não. Orlando, em Fortaleza, paguei 5 anos no código 1163, faz uns 3 anos parei. A minha filha era para começar a pagar e aí pode pagar o atrasado, professor Paulo Bacelar? Não, depende, assim, ela já faz 3 anos que parou de pagar, então já perdeu qualidade de segurado. Então ela não pode pagar esse atrasado para fim de aposentadoria. Agora, tem o outro lado, ela é um débito que ela tem com a Receita Federal. Ela vai ter esse débito, mas se pagar mesmo em atraso, não conta para a aposentadoria dela. Professor Paulo Bacelar, o Olavo Souza em Fortaleza tem uma pergunta que é bem curiosa. Quero saber qual é o direito de quem contribuiu há 13 anos, há 30 anos, em relação a quem contribuiu somente o mínimo de 15 anos. Explica, professor Paulo Bacelar. Se a pessoa contribuiu 30 anos de contribuição, pagando salário mínimo, e a outra pessoa pagou 15 anos de contribuição pagando salário mínimo, ela vai se aposentar com um salário mínimo. Então não muda nada. Só vai ter alguma diferença se esses 30 anos que ela pagou foi acima do salário mínimo, porque vai ser uma média de todo o tempo contributivo, né? E se for homem, vai se aposentar com 80% da média. Com 30 anos de contribuição, se aposenta com 80% da média de contribuições. Então, vai ser uma média maior, porque pagou 30 anos em cima de um valor acima do salário mínimo, e vai ser 80% da média. Mas se ela pagou 15 anos de contribuição, vai ser 60% dessa média. Então, mesmo que ele tenha também pago acima do salário mínimo, vai ser 60% da média. Então, 15 anos é 60% da média, 30 anos, 80% da média de todas as contribuições, no caso do homem. Eu não sei se a sua resposta contempla o Olavo Souza, mas a gente pode acrescentar, professor Paulo Bacelar, que tem outra diferença. Por exemplo, quem está nessa condição, dentro desse perfil traçado do Olavo, de dizer, olha, quem paga com 30 anos tem o mesmo direito de quem paga com 15 anos, a diferença, professor Paulo Bacelar, é que nesse outro período de 15 anos,
o trabalhador ou a trabalhadora ou quem recolhe para o INSS teve a proteção dos demais benefícios da Previdência Social. Ou seja, se alguma pessoa, o homem, vai dizer, não, eu vou esperar chegar aos 50 anos de idade, aí eu começo de 50 para pagar até 65 e garantir a minha aposentadoria. Mas em compensação, nesse tempo atual, se ele for esperar pelo tempo, pela idade e para fechar os 15 anos, ele não vai ter direito à pensão, a auxílio acidente e assim por diante. Auxílio doença, se for mulher, salário maternidade, ela fica desprotegida da Previdência Social durante esse tempo que ela não contribuiu. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande a sua mensagem para o 085-99273-4353. Alexei, em Fortaleza. Sou professor efetivo do Magistério Superior Estadual do Ceará há 14 anos, desde 2011. Tenho 45 anos de idade. Com quantos anos me aposento? Com 100%. Existe a possibilidade de pedir a aposentadoria proporcional antes desse período, professor Paulo Bacelar? Não, hoje não tem mais aposentadoria proporcional, mas tem aposentadoria com base no tempo de contribuição que a pessoa trabalhou, que é um percentual, né? Que acaba sendo proporcional, né? Porque é um percentual. O nome não é proporcional, o nome da aposentadoria não é proporcional, é integral, mas tem um percentual diferente. O homem, ele se aposenta com 100% da média, contribuindo 45 anos. Desculpa, 40 anos de contribuição. E a mulher se aposenta com 100% da média, com 35 anos de contribuição. Então, ele vai se aposentar de forma integral mesmo, no sentido exato da palavra, né? Integral, que é 100% da média de todo o período contributivo, com 40 anos de contribuição. E a mulher com 35. Vamos fazer um giro pelo interior do Ceará. A Antônia está em Crateús. Quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Tenho 30 anos de contribuição na prefeitura, como serviços gerais, e faço 58 anos de idade em 2025. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria neste ano? Dá 88 pontos, né? Vai ter que ter 91 pontos. 88 pontos 88, aqui. Teria que ter 91. Mas vai depender da regra do município de Crateús. Eu estou falando aqui na regra geral. E aí ela teria que ter mais um pouquinho para poder se aposentar na frente com 62 anos de idade. Agora, precisa ver a regra da pontuação do município de Crateús, que pode ser que ela já tenha atingido a regra da idade mínima, que agora em 2025 é 59 anos para as mulheres. Então, pode ser que ela já tenha perto aí de 59 em 2025, ela tenha direito. Mas tem que analisar a regra do município de Crateús. Antônio, segue esse caminho dito pelo professor Paulo Bacelar, pega essas normas do Instituto de Previdência do município de Crateús, os compara ou as compara com essas explicações do professor Paulo Bacelar e talvez pelo cenário, se prevalecer esse cálculo aqui de 59 anos de idade, em 2025 você vai garantir a sua aposentadoria. Reinaldo, em Jaguaruana. Sabe onde é que fica Jaguaruana, professor Paulo Bacelar? Gaguejou. A cidade da rede. É verdade, ali do lado de Itaiçaba, de Palhano. Ando ali demais, doutor. Então o Reinaldo diz o seguinte: tenho 39 anos de idade, trabalho como taxista há 2 anos e tive carteira assinada em algumas empresas por 13 anos. Esses anos contam para a futura aposentadoria como taxista? Com certeza, todo período que ele vai contribuir como contribuinte individual, como facultativo, como seletista, vai ser juntado, vai ser somado para atingir as regras da aposentadoria. Parabéns, Reinaldo, você está fazendo o dever de casa, é muito precoce ainda do ponto de vista da idade, sonhando com a aposentadoria de 39 anos de idade para 65 anos de idade, mas aquele conselho que a gente acabou de dar, né, a outros ouvintes que questionam sobre o tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição, quanto maior o valor da contribuição, maior será a aposentadoria. E outro detalhe, ao ficar vinculado ou vinculada ao INSS, você tem a cobertura dos demais benefícios previdenciários. Você pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Marcos, em Coreaú. Como uma manicure precisa contribuir para se aposentar? Ela tem 38 anos de idade e quando ela pode começar a pagar o INSS? Aí primeiro essa pergunta do Marcos em relação à manicure, 38 anos de idade.
Já está na hora, né, professor Paulo Bacelar? Já passou da hora, né? Ela já está contribuindo, ela pode contribuir como contribuinte individual e vai se aposentar daqui a 15 anos e também ter 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o Marcos foi porta-voz dessa pergunta de uma manicure e agora ele tem uma dúvida, que é dele. Sou vigia concursado há 24 anos e tenho 48 anos de idade. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Aí ele vai ter que ter 25 anos e 60 anos de idade. Ou seja, Marcos, falta um ano, tem 24 anos. Mais 60 anos de idade. Aí ele tem 48 anos de idade, faltam 12 anos. Daqui a 12 anos você tem a aposentadoria garantida. Antônio, no município de Granja. Tenho todas as provas da atividade agrícola há mais de 30 anos. Há 3 anos tentei minha aposentadoria e sempre vem negado. Motivo dos indeferimentos. Os dados de uma pessoa que ainda é funcionário público e está vinculado no meu CNIS. Isso é correto, professor Paulo Bacelar? Mas ele era servidor público? Ele diz para De ele... uma pessoa que ainda é funcionário público. Professor Paulo Bacelar, para ele ter vínculo de servidor público no CNIS dele, é porque ele teve alguma vinculação com o serviço público. Existem questões, no que já aconteceram, de aparecer um vínculo de uma outra pessoa no seu CNIS. Mas nesse caso é fácil, basta ele dizer que não é dele e pedir para excluir esse vínculo do CNIS, o servidor tem que excluir. Conselho dado, conselho seguido, Antônio. A Cíntia, em Fortaleza. Gostaria de saber o seguinte: fiz uma perícia, foi negado o meu pedido de benefício, entrei com recurso desde novembro que está lá em análise. Como faço para saber quando esse resultado vai sair, professor Paulo Bacelar? É greve de servidor, é greve de médico perito? O recurso é no mínimo um ano para ser analisado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, através do regimento interno do Conselho, que garantiu que o servidor ele tem um ano para analisar o processo de recurso. Então, o recurso realmente demora bastante. Professor Paulo Bacelar, acompanhe essa pergunta da Margarida, que está em Fortaleza. Sou sócia em um sindicato, mas não moro mais no município sede dessa entidade. Gostaria de saber se posso fazer outro sindicato em outro município. Devo 5 anos por lá, mas não quero pagar porque me disseram que eu não tenho nenhuma prova, seria jogar dinheiro fora. Vai lá, professor Paulo Bacelar. Explica com detalhe essa história da vinculação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para efeitos de aposentadoria, realmente, pagar o sindicato não garante aposentadoria. Precisa de provas que ela exerce atividade rural. Se a pessoa está só pagando o sindicato, achando que vai se aposentar, realmente ela está se associando ao sindicato de uma forma que não é a ideal, porque o sindicato ele é bom para proteger o trabalhador rural, né, fazer as defesas do trabalhador rural, mas não para aposentadoria. Aposentadoria você tem que ter provas da atividade rural, independentemente do sindicato ou não. Então, pagar o sindicato esse atrasado ou não para o INSS, isso não vai fazer diferença. E outro detalhe, professor Paulo Bacelar, você costuma cobrar os sindicatos para esclarecerem melhor os filiados, as filiadas, sobre essas condições para aposentadoria. E não adianta, por exemplo, a Margarida morar em Fortaleza, o José, o Alberto, o Grangeiro morar em Fortaleza e contribuir para um sindicato de trabalhadores rurais sem exercer a atividade agrícola. Essa condição de atividade agrícola é o que proporciona o direito à aposentadoria. O Manuel, em Caridade, sofri um acidente, quebrei os 2 fêmurs, foi tirada a cabeça do fêmur, minha perna está mais curta, tiro o auxílio doença, como faço para me aposentar? Tenho hérnia de disco, ou seja, ele já está no auxílio doença e quer transformar esse benefício em aposentadoria. Ele precisa, na data da perícia, né, levar um atestado médico, dizendo que ele está incapaz de trabalhar em qualquer atividade para poder ele ser transformado esse benefício numa aposentadoria. Respondemos a pergunta da Margarida sobre a aposentadoria rural e agora chega a dúvida da Isabel, que está no interior do estado do Piauí. Tenho 58 anos de idade e sou proprietária rural, moro em uma área. Tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela mora na atividade rural. Ela é proprietária de uma área rural. Ela é proprietária, mas ela precisa ver. A proprietária rural, ela é diferente do segurado especial. O proprietário rural, ele é contribuinte individual rural. Ele tem que pagar a previdência como contribuinte individual, se ele tiver empregados naquela propriedade. Agora, se ele trabalha, mesmo na sua propriedade, junto com a sua família, sem empregados, aí ele sim, ele é segurado especial e precisa comprovar
a atividade do mesmo jeito que os outros segurados que trabalham em terras de outras pessoas faz. Da Nayana Carla, na cidade do Crato. Meu filho é autista, descobri em 2023, foi dada entrada no pedido do benefício, mas foi negado. Agora fiz o pedido pelo CRAS desde o ano passado. Será que vai dar certo, professor Paulo Bacelar? Quais são as condições para uma mãe de um filho autista ter o benefício? Bom, primeiro, questão da renda familiar. Precisa ser analisado, né? Somada as rendas das pessoas que moram naquela casa, dividir pelo número de pessoas para ser verificada a renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Depois disso, apresentar um laudo médico mostrando as dificuldades daquela pessoa, né, daquela criança, o que ela passa com o autismo, quais são as suas limitações sensoriais, sociais, e protocolar um benefício pelo meio do INSS para ser analisado pelo servidor e pela perícia médica e pela avaliação social também. O INSS irá fazer avaliação social e perícia médica. Como o tema é BPC, Benefício de Prestação Continuada, a Ariane Castor, em Guaraciaba do Norte, espera uma resposta. Ela faz o seguinte relato: sofri um AVC em janeiro, fiquei sem conseguir trabalhar, fazer minhas atividades do dia a dia, não consigo nem andar e dependo totalmente dos meus familiares. Meu esposo deu entrada em um auxílio-doença com uma advogada, mas já está com 2 meses e nada de resposta. Sou agricultora. Será que tenho chance de receber esse auxílio, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela deu entrada, né? Já deu entrada, vai ser analisado. Possivelmente, se ela apresentou as provas, ela terá a chance de ganhar. Norma, em Ocara, minha filha recebe BPC Loas. Ela recebia Bolsa Família, agora só recebe a metade. É normal, professor Paulo Bacelar, esse corte do benefício? Porque vai contar o valor do Bolsa Família que ela vai receber de acordo com a renda familiar. Aí, aumentando a renda familiar, o Bolsa Família vai cair. Você que está acompanhando o Jornal Alerta Geral pelas nossas redes sociais, pelo Ceará Agora, ou por uma das 35 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral em qualquer parte do Ceará ou do mundo, pode mandar a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mais dúvida, Monique em Fortaleza. Minha mãe e meu pai são aposentados, ela por idade, ele por auxílio-doença, pois era deficiente visual com os 25%. Ela ficou viúva recentemente. Minha mãe tem direito à pensão deixada pelo meu pai? Sim, se eles são casados, né, ou vivem em união estável, os dois são segurados da Previdência. Quem falecer vai deixar a pensão para o outro. Joaquim Rodrigues, em Forquilha. Em agosto de 2025, completo 60 anos de idade e contribuo com o INSS desde 1986. Tenho 37 anos e 6 meses de tempo de contribuição. De acordo com o simulador do meu INSS, por meio da regra de transição, ao completar 60 anos de idade em agosto, eu teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 100%. Está correto, professor Paulo Bacelar? Explicação e dúvida do Joaquim Rodrigues em Forquilha. A regra de 100% é a regra mais vantajosa. Ela é 100% de todo o período contributivo, né? Não tem percentual menor, é 100% da média de todo o período contributivo. E precisa ter 60 anos de idade o homem e 57 anos de idade a mulher. E ela precisa ter o pedágio, ou seja, 35 anos mais o tempo que faltava para atingir 35 em 2019. Então, ela atingindo o pedágio com 60 anos, ela já fecha já implementa essa condição. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, agora em abril, né? Estamos em abril. Em abril, ela já implementa, vamos dizer que ela implemente uma regra de transição de 50%. Aí vai protocolo benefício, só que ele vai ser menor. Em agosto, já implementaria uma outra regra de transição, que é de 100%, que seria mais vantajosa. Então, o certo aí seria ela fazer um planejamento, um cálculo, e esperar até agosto para dar entrada. Então, muita gente dá entrada no benefício antes, porque já atingiu outra regra de transição, que é menos vantajosa do que uma outra que ela pudesse esperar, né? Então, ficar atento a isso para, às vezes, uma espera gera um benefício melhor. Outra dica, a simulação do INSS, ela não é perfeita, então ela pode ter falhas. Então, quando você contrata um profissional habilitado, ele vai analisar as regras de transição com um sistema próprio de cálculo
do profissional. Então, ele não vai utilizar aquele simulador do INSS, porque o simulador pode ter pendências no CNIS que não estejam sendo consideradas ali na hora que está dando informação ao segurado. Então, muitas vezes, o segurado se fia naquele simulador, dá entrada no benefício, e aí não sabe por que o benefício vai ser indeferido, porque ali tinha contribuições abaixo do mínimo, contribuições em atraso que não vão contar para carência, que no simulador não faz essa análise. Joaquim Rodrigues, eu espero que você esteja satisfeito com a resposta do professor Paulo Bacelar, você que está em Forquilha nos acompanhando pela FM Expresso 91.3, uma explicação que você nos provocou e que é útil para muita gente que nos acompanha no Alerta Geral. Lidiane em Redenção, professor, depois da perícia judicial, quanto tempo para o juiz dar a sentença final de um processo? Tudo vai ser relativo. Da data que ele fez a perícia, o médico vai ter que juntar esse laudo aos autos do processo. Muitas vezes o médico demora de juntar o laudo. Após juntado o laudo do médico do processo, o juiz vai ter o tempo dele para analisar aquele laudo, o INSS vai poder impugnar aquele laudo, a parte vai poder impugnar aquele laudo ou aceitar aquele laudo na parte que seria o segurado, e depois que fizer isso tudo, que o juiz vai ter o tempo dele para dar a sentença. Então isso tudo vai depender muito da celeridade de cada vara onde está tramitando o processo. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Mas tem também, Marcos Furlan, as redes sociais pelas quais os ouvintes e internautas podem chegar ao Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Exato, jornalista Luzenor de Oliveira, para quem tem dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato também com as redes sociais, @Ceará Agora. Você já encontra aí as redes sociais e pode participar conosco. A Socorro na cidade do Crato, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: em junho, mês de festas juninas, muito forró, completo 59 anos de idade, em setembro completo 32 anos de contribuição como autônoma, na condição de costureira. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 59 anos de idade em junho e 32 anos de contribuição em setembro. E aí, professor Paulo Bacelar, a soma aqui dá 59 em junho? Em junho. Em junho, qual é a data de junho, você sabe? Não. Porque você quer saber se ela nasceu no dia que você nasceu também? Não, porque na data que ela fizer 59, ela já tem direito à aposentadoria. Por quê, professor Paulo Bacelar? Você não disse que é de 62 anos a mulher? E no caso, por que esse privilégio aqui para Socorro na cidade do Crato? E não tem regra de transição, não? Ah, 2025, 30 anos de contribuição e 59 anos de idade para mulher. Pera aí, professor Paulo Bacelar. 2025, 30 de contribuição no mínimo, 59 anos de idade para mulher. Eita, se fosse homem, 35 anos de contribuição, 64 anos de idade para o homem em 2025. Professor Paulo Bacelar, será que ela sabia disso, Luciano? Eu tenho certeza que não, que ela nos procurou para saber uma informação segura. Olha, Socorro, estou feliz aqui com a resposta do professor Paulo Bacelar. Você não disse a data do seu nascimento, mas o professor Paulo Bacelar já se antecipou. No dia que ela fizer 59... Pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Protocola que eu vou tomar um café com ela, se ela quiser. Eu quero é comer uma galinhada e um baião de 2 com piqui lá na cidade do Crato, professor Paulo Bacelar. Eu e você. Então, Socorro, que boa notícia. Você que nos acompanha pela FM 106.5, 106... Aí ele mudou o discurso. Aí ele tá me dando trabalho. Eu vou a pé, professor Paulo Bacelar. Olha, então, boa notícia, Socorro, ouvinte da FM 106.5. Com essa boa informação do professor Paulo Bacelar. Vamos continuar na região do Cariri. A Maria, em Farias Brito, também ouvinte da nossa FM 106.5. Meu pai trabalhou de carteira assinada em 1986 e desde 1999 trabalha como agricultor. Contém todas as provas, deu entrada na aposentadoria, ele já tem 60 anos de idade e o pedido foi indeferido. Ele foi informado que não tinha provas do encerramento do vínculo com a empresa. O que pode ser feito, professor Paulo Bacelar? O encerramento do vínculo da empresa não é problema. O servidor, ele pode encerrar o vínculo, se ele não tiver a carteira de trabalho, pode encerrar o vínculo com o extrato da FGTS, pode encerrar o vínculo com o termo de rescisão de contrato de trabalho e também pode encerrar o vínculo com a data da última remuneração
que tem no CNIS. Se não tiver a última remuneração no CNIS, ele encerra o vínculo na data do início do vínculo. O importante é ele estar fechado. E não vai contar esse tempo se não tiver nenhuma remuneração. Simples assim. Ele vai analisar, vai encerrar o vínculo. O próprio servidor pode encerrar o vínculo e dar prosseguimento ao processo. Mais dúvidas? E se você tem alguma preocupação sobre os caminhos da aposentadoria ou os benefícios da Previdência Social, mande o seu recado que a gente faz questão de responder e dar esclarecimento sobre a sua dúvida. 085 99273 4353. Socorro Matos, em Ibaretama. Meu esposo vai completar 60 anos de idade, ou já completou neste mês. Quer dizer, completou no mês de março, professor Paulo Bacelar. Só que ele é agricultor, trabalhou 5 anos de carteira assinada e saiu em 2020. Será que ele tem prova de agricultura suficiente? Ele poderia dar entrada nos papéis da aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, uma pergunta assim um pouco parecida com essa da Maria lá de Farias Brito. No caso, o esposo da Socorro Matos em Ibaretama tem 60 anos de idade e tem esse vínculo lá atrás com a carteira assinada. De 2020 para cá são apenas 5 anos. E aí, professor Paulo Bacelar? Ele teria que ter provas antes e depois do vínculo de rural, ou de urbano. Antes da carteira e depois da carteira, para somar os 2 períodos. O importante, nesse caso, é ele ter provas rurais nesse período depois da carteira, porque ele, para a aposentadoria rural, ele tem que estar trabalhando no momento do pedido, estar na agricultura no momento do pedido, para poder dar entrada. E períodos anteriores à carteira assinada, também ele precisa ter as comprovações. Professor Paulo Bacelar, neste caso do esposo da Maria da Socorro Matos em Ibaretama, por exemplo, eu estava anotando aqui, se ele tem 5 anos de carteira assinada antes de 2020, não tinha nenhum outro tempo de condição de trabalhador agrícola, da agricultura, aí ele tem mais 5 anos hoje com vinculação com a área agrícola, ou seja, 10 anos. Neste caso, com 60 anos de idade, ele não vai pedir a aposentadoria, não pode pedir a aposentadoria. Tem 10 anos, né? Exato. Aí ele vai ter que continuar contribuindo e chegar naquela regra. 65, aí ele pede. Aí vai somar o tempo da carteira com o tempo rural, com 65 anos de idade, ele ter direito à aposentadoria com 15 anos, com a soma do rural com o urbano. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, fazendo sucesso a nossa FM 106.5, João Carlos, em Juazeiro do Norte. Tenho 63 anos de idade e 25 anos na vigilância armada. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? A aposentadoria ele vai dar entrada, mas o processo pode ser julgado indeferido pelo INSS, se ele não tiver o PPP desse período aí. Se caso o INSS indefira o benefício, ele vai para a justiça, o processo também vai ficar suspenso, porque o STF ainda não julgou a questão do vigilante. Glauci em Marco. Meu filho recebe o BPC, tem direito de receber o Bolsa Família? A renda do BPC pode constar no Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Não, BPC não é para contar na renda para o Bolsa Família. Se isso caso aconteça, ele pode procurar a Defensoria Pública da União, que resolve esse caso. Francisco em Quixeramobim. Eu tenho 48 anos de idade, 28 anos de contribuição na área de periculosidade. Faltam quantos anos para eu me aposentar? Teria que ter 60 anos de idade, Luciano. No mínimo. E o mínimo de quantos 25, anos de trabalho? 25 já tem. Já tem. Maria, em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, uns 28 anos de contribuição. É viável solicitar auxílio de advogado? Como funciona a cobrança desse serviço? Eu tenho que esperar completar os 62 anos de idade? Professor Paulo Bacelar, na realidade, a Maria quer fazer o chamado planejamento previdenciário. Quantos anos ela tem? Ela tem 59 anos de idade e 28 anos de contribuição, mais ou menos isso. Será que está perto daquela regra que você respondeu para nossa ouvinte Socorro da cidade do Crato? 58, ela se aposenta com 60. Ela tem 59 anos de idade e 28 anos de contribuição. Mas aí ela vai ter que ter mais 2 anos. Tem que ter no mínimo 30. Pronto, 30 então anos. Ela vai ter 61. Exato. Não se aposenta, porque aí já é regra depois de 2025. Tô entendendo. E ela vai se aposentar em 2027, vai ter 61. Não é isso? Exatamente. 27. Aí 27 já é 62. Já é, 59 anos em 2025, 59 anos e meio em 2026, 60 anos em 2027.
30 anos, com 60 anos ela se aposenta. Ou seja, Maria, Então ela deve continuar contribuindo, já assim, sem olhar o cálculo, né, fazendo uma análise só do tempo, continuar contribuindo até os 30, que ela se aposenta com 60 de idade. Está com aí 61, né? 61 anos de 61, idade. se aposenta com um ano antes. Maria, 2027 é o ano da sua aposentadoria, então você não vai gastar Agora dinheiro tem que continuar consultoria, contribuindo. consultoria advocatícia nesse momento e vai nos convidar para um café da manhã Agora, e uma tapioca. Quando é que ela poderia contratar um advogado aí para fazer o planejamento? Se nesses 2 anos que faltam, valeria a pena ela contribuir no teto ou no mínimo? Aí essa dúvida aí somente com um advogado que faz o planejamento previdenciário para ela. Pergunta do Antônio em Amontada. Sabe onde é que fica Amontada? Montada, pelo amor de Deus. Onde é mesmo? Ali na região norte. É verdade, professor Paulo Bacelar. A gente vai a caminho de Itapipoca, É. em direção ao litoral norte. Perto de sabe o quê? Poxa, eu me esqueci agora a cidadezinha pequena que eu fui lá. Ah, esqueci. Miraíma. Miraíma. Olha aí, tá vendo? Miraíma, linda aquela cidadezinha. E também lá em Amontada tem a praia, professor Paulo De Caraizinho da Montada, Que maravilha. É o sonho da minha esposa ir pra lá toda semana. Então o Antônio em Amontada, ele diz o seguinte: tenho 45 anos de idade, sou agricultor e tenho cartão do contribuinte da roça. Quebrei minha perna há 5 anos e até hoje sofro com inchaço e dores. Posso conseguir algum benefício? Pode, se ele é segurado, né? Tem que ver se ele é segurado da Previdência, ele está contribuindo. E com o atestado médico dizendo a incapacidade para o trabalho. Não adianta dizer que está doente. Tem que ser incapaz para o trabalho, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Natália, em Fortaleza, meu pai é aposentado por invalidez, ele tem 57 anos de idade, está pagando o sindicato, até chegar à idade de 60 anos de idade ele precisa pagar o sindicato. Professor Paulo Bacelar, se ele recebe aposentadoria por invalidez, ele é um trabalhador com carteira assinada. Não, ele poderia ser Ou agricultor. aposentado por invalidez como agricultor, ele não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, nesse caso Ele já aqui, está aposentado? ele já está aposentado por invalidez, Natália. Se ele vai pagar o sindicato ou não, aí depende do que ele quer como sindicato, mas para o INSS não. Inclusive, quando você tem uma aposentadoria que já vem descontado contribuições de sindicato, de associações, você pode pedir no meio do INSS para excluir essa tarifa do sindicato ou de uma associação. Não é obrigado você pagar isso. Mais uma dúvida agora da Auridete em Fortaleza. Minha cunhada trabalhava 17 anos ou trabalhou 17 anos de carteira assinada e tem 54 anos de idade. Ela mora em Fortaleza. Quanto tempo falta para a minha cunhada se aposentar? 17 anos de contribuição, 54 anos de idade. Aí é 62. Então, 62 de Auridete, idade. sua cunhada vai se aposentar com 62 anos de idade. O dever de casa já está feito com o tempo de contribuição para a Previdência Aí Social? que vem o planejamento, se vale a pena ela continuar contribuindo, qual é a condição dela de contribuir, se pode contribuir no teto ou não, para saber se vale a pena ou então ficar pagando uma contribuição por ano até os 62. O conselho é que ela continue vinculada à Previdência Social e espere mais 8 anos para garantir a aposentadoria. Aldeniza em Itapiúna. Queria saber, professor Paulo Bacelar, eu já tenho um BPC e eu posso botar outro BPC em uma criança? Meu filho tem problema de saúde. Posso fazer isso? Pode sim, pode ter 2 BPC na mesma casa, se a renda familiar for menor do que 1/4 salário mínimo, sabendo que o BPC do deficiente não entra para o cálculo da renda familiar. Voltamos à Amontada, professor Paulo Bacelar. Amauri, tenho 49 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 49 de idade. 12 de contribuição? 22 de 22. contribuição. Dever de casa feito. Se ele não atingir 105 pontos com 35 anos de contribuição e a idade antes dos 65, ele só se aposenta com 65. Mas quando ele chegar a 35, se ele tiver 105 pontos com a idade, ele teria que fazer um cálculo rápido. Ele se aposentaria antes dos 65. Amauri, quando o professor Paulo Bacelar fala sobre o cálculo, sobre os pontos, é você somar Mas eu a acho que não dá, idade com o tempo de contribuição. Mas pela situação Para dar aqui, 105 aí... você vai se aposentar Tá com com 65 anos de idade. Mantenha a contribuição aí firme no INSS. O Maico em Fortaleza, meu pai tem 51 anos de idade e ele nunca contribuiu. O que posso fazer para conseguir a aposentadoria do meu pai?
começar a contribuir, quantos né, anos tem de professor? idade? 51 anos de idade. Tá bom demais. 65, faltam 14. Tá errado, professor Paulo Bacelar. Não faltam 14, Está não? errado, professor Paulo Bacelar. Se o pai do Maicon nunca contribuiu, professor Paulo Bacelar, o que é que vai acontecer? 20 anos, Zé. Maicon, presta atenção nessa explicação do professor Paulo Bacelar. Ele pode se aposentar contribuindo a partir de agora, mas daqui a 20 anos. Ou seja, Maicon, seu pai só vai 71, poder né? se aposentar aos 71 anos de idade, porque depois da reforma previdenciária de 2019, para os homens, o tempo de contribuição exigido pelo INSS é exatamente de 20 anos. Mais dúvidas? Raquel, em Fortaleza, tenho 38 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando poderei me aposentar, professor Paulo Bacelar? Estou adorando essas perguntas, porque o programa está rejuvenescendo, professor Paulo Bacelar. As pessoas... Deu logo 65, né? Não, no caso é mulher? a Raquel, mulher. 62 de idade, a Raquel. Raquel, então... É a Raquel Acioli, Zé? Não? Ela não disse o Você sobrenome, conhece não. a Raquel Acioli? A Raquel Acioli é a sua cunhada dentista de Não, a Raquel Apuiarés. Acioli é a mãe da Maria de Fátima Acioli, de Vale Tudo, Zé. Não? Vale tudo, né? Aí, não não, aí assiste você novela foi não, longe. Zé? Assiste, professor Paulo Bacelar. Ah, sim. assiste. Mas aí você foi longe demais, né? Mas você tem uma cunhada que se chama Raquel, né? Lá em Apuiarés. Raquel Alves. Raquel Alves, É, né? doutora Raquel Alves, que nos assiste todo sábado quando ela viaja para Apuiarés, está viajando agora para Apuiarés para atender lá no seu consultório do dentista lá. Então eu quero saber se ela realmente está nos acompanhando. Manda uma foto aí da estrada aí. Uma foto boa, chovendo ou com sol, viu, Raquel? Sem falar nisso, eu nunca mais vi pergunta de Apuiarés. Cadê o pessoal de Apuiarés? Sim, sempre chega, professor Paulo sempre Bacelar. chega pergunta de Apuiarés. Hoje nós já tivemos uma pergunta aqui de Apuiarés. Vamos, Pedro Raul, em Iguatu. Professor, trabalho de mototáxi desde os meus 18 anos de idade. Atualmente tenho 29 anos de idade. Quando vou poder me aposentar? Quantos anos? 29 anos de idade, 29 anos de idade, 11 anos de contribuição como mototáxi. Também, é 65 anos. É. Ele vai contribuir, pode ser MEI, pode contribuir aos pouquinhos, não deixa de pagar a Previdência para se manter sempre na condição de segurado. Por quê? Porque motociclista pode ter acidente, pode quebrar um pé, pode machucar alguma coisa e ficar sem poder trabalhar e a Previdência vai cobrir esse tempo que você vai ficar parado. Então não deixe de contribuir nunca e vai se aposentar com 65. Professor Paulo Bacelar, me chama a atenção, isso é motivo de felicidade, porque nós temos recebido muitas perguntas de prestadores de serviço nessa área de transporte de passageiros, seja por aplicativo ou como transporte próprio, que é o caso do mototaxista, né? E além disso, esse outro aspecto de pessoas jovens interessadas no tema da Previdência Social. Maria Cláudia em Pena Forte. Aí Pena Forte, você sabe onde é que fica, No né? finalzinho lá, pertinho lá da divisa com o Pernambuco. Pernambuco, né? Pena Forte. Pena Forte, né? Já fui na prefeitura de Pena Forte. Professor, esses dias vi que o tempo de trabalho para mulheres agricultoras se aposentarem diminuiu. Não é isso. Tenho 57 anos de idade e trabalho há 20 anos como agricultora. Como posso me aposentar? Professor Paulo Não Bacelar. diminuiu, ela vai ter direito à aposentadoria aos 55 anos de idade, isso já era antes da reforma. Desde 88, com a Constituição Federal de 88, o agricultor se aposenta com 55 anos de idade mulher, 60 anos de idade homem. Lembrando que na Constituição de 88 é que garantiu a aposentadoria rural para a esposa, né, para a mulher do agricultor. Por quê? Porque a mulher ela não tinha direito à aposentadoria, ficava com metade da pensão por morte quando o marido morria. Então, era ainda um benefício assistencial antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, garantiu o direito à mulher agricultora se aposentar. Você só esqueceu de dar a melhor de todas as notícias para a Maria Cláudia em Pena Forte. Ela tem 57 anos de idade. Diz que tem 20 anos de contribuição previdenciária de Mas olha só, atividade comprovada na agricultura. é contribuição previdenciária para o sindicato ou é comprovação da atividade rural com provas materiais, com documentos, onde tem o nome dela, agricultora, no documento? Ela tem que ter 15 anos com esse tipo de documentação. Uma documentação até 15 anos lá atrás, uma documentação próxima à data do pedido da aposentadoria, para ela garantir, com certeza, esse benefício que é lá de Pena Forte. Ou seja, Maria, se você tem as provas da atividade agrícola, juntando tudo e somando 15 anos de contribuição, que é o que a gente chama de contribuição, essa vinculação, né, da Previdência Social com a Previdência Social, e você... O agricultor não contribua. A contribuição do agricultor, ele é presumido. É uma contribuição indireta pelo trabalho, né,
pela vida social que ele tem na roça. Às vezes vende uma banana, vende um feijão, né? Então ele se alimenta ali daquela produção dele, a Previdência garantiu o direito a essas pessoas se aposentarem, e é o que mantém muitas famílias no interior, é o dinheiro da Previdência Social. Mulher trabalhadora rural, 55 anos de idade e 15 anos de atividade comprovada no campo. Cristina, em Maranguape. Cuido do meu pai, que é idoso, ele recebe aposentadoria. Também recebo Bolsa Família. Por conta já ter a aposentadoria que é do meu pai e um Bolsa Família, posso perder algum desses benefícios, professor Paulo Bacelar? Ela é aposentada? Não, ela recebe um Bolsa Família, cuida do pai que é aposentado. Não tem nenhum impedimento, né? Não. O grupo familiar é diferente. 45 de contribuição, daria quantos anos? Então, no caso, ele tem 33... Vamos dizer que a pessoa com 40 de contribuição para 105, falta quanto? Vamos aqui nesse caso concreto. Por exemplo, 65, o Marcos tem 33 anos de idade. Faltam 32 anos para fechar os 35 anos. Os 65 anos de idade. Se ele continuar contribuindo por mais 32 anos, lá na frente, professor Paulo Bacelar, ele vai ter 44 anos de contribuição. 44, aí você aposenta com 69, vai ter 109 pontos. Hã? 109 pontos, professor Paulo Bacelar. Com quantos 65 anos de idade, mais 44... Mas aí você tem 65 de idade, aí não adianta. Então, é esperar, 65 anos de idade. Para ser menos de 65, teria que ter 105 pontos. 45 anos de idade, com 60. 60 anos, dá 105. 105. Né? 60 anos com 45 de idade. Quer dizer, quem começa a contribuir muito cedo... 45 de contribuição. Se contribuir 45, se aposenta, com 60 de idade. João Martins, em Itapipoca. Professor, meu pai trabalha na linha de frente do Corpo de Bombeiros. Ele roda o Ceará inteiro. Atualmente ele está com 57 anos de idade. Quanto tempo ele terá para se aposentar ainda? Está contribuindo, né? Como caminhoneiro, né? Corpo de Bombeiros, professor Paulo. Corpo de Bombeiros. Será que não é... Se for policial militar do Corpo de Bombeiros... Aquele bombeiro civil... Tem uma situação mais específica, tem um bombeiro civil que agora é seletista, né? Bombeiro civil. Pode ser bombeiro. Se for bombeiro militar, aí é pela regra do Estado. Aí tem que ter 62 anos de idade. 62 anos, professor? Com 25 de contribuição. Tudo isso? É. Bombeiro? Com 25 de bombeiro contribuição. Militar. Bombeiro militar. Mais uma dúvida, Luzia, em Fortaleza. Sou microempreendedor individual há 10 anos. Tenho um comércio. Eu estou com 44 anos de idade. Quando irei me aposentar, professor Paulo Bacelar? MEI não tem jeito, é 65. Não tem regra de transição, não tem nada. É 65 sempre. MEI, a vida inteira MEI, é 65 de idade. Me permita fazer outra pergunta em benefício da Luzia, professor Paulo Bacelar. Vale a pena ela contribuir com um valor maior, nesse caso aqui, além do salário mínimo? Porque ainda faltam 18 anos para ela chegar aos 62 anos de idade. Essa que paga o MEI? É, exato. Ela pode contribuir como contribuinte individual, autônomo. Larga o MEI, fecha o MEI e paga como autônomo. Aí ela pode pagar um valor maior, mas não um pouco maior, muito maior. Né? Pelo menos no teto, para poder se aposentar com uma média boa. Pádua Lima, em Itapiúna. Queria saber se uma pessoa pode ter 2 empregos. Um como professor e o outro como porteiro, em municípios diferentes. Total, pode. Agora, se for... Em municípios diferentes. Mas se for regime próprio? Não, no caso aqui, professor Paulo Acumulação de regime próprio. Se ele trabalha em Itapiúna como professor... Mas professor do regime próprio? Só pode acumular regime próprio nas questões de saúde ou de professor. Ou então, uma de professor de saúde com um técnico. Então, no caso aí desses dois, não é. E se ele professor, ele pode, né? Exato. Se ele é professor em um município, ele pode ser porteiro no outro. Ou seja, em municípios agora, com regimes próprios de previdência social. Não importa, mas é regime próprio. Agora, existe uma jurisprudência, uma corrente, que porteiro não é cargo técnico. Então, tem que até isso, Luziano. A interpretação do que seja cargo técnico. Entendeu? Para mim, cargo técnico seria, no caso dele, porteiro, não sei se é um cargo técnico, tem que ver a interpretação. Mas é muito complicado na hora de você assumir um cargo e depois a procuradoria dizer que você está tendo acumulação de cargo indevido e você perdeu o emprego. Linha direta 085-99273-4353. Ana Luísa, em Tauá.
Trabalho como costureira há 21 anos, tenho 45 anos de idade. Tive um dedo decepado devido a um problema na máquina há uns 4 anos. Apesar de fazer muito tempo, posso conseguir algum benefício? Ela disse que é costureira há 21 anos e tem 45 anos de idade. Costureira há 25 anos. Há 21 anos e 21, 45 anos de idade. 45 de idade. Ela vai ter 30 daqui a 9. Com 45 de idade, 54. 54. 30 anos com 54 não se aposenta. Mas no caso, Vai pra 60. ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se pode ter direito a algum benefício por conta desse acidente com o dedo. Sim, se ela teve sequela. Agora, se ela é empregada, ela tem direito ao auxílio acidente. Se ela é costureira autônoma, não tem direito ao auxílio acidente, se tiver uma sequela. Só mesmo o auxílio doença no período que ela estava incapaz de trabalhar. Mas, professor Paulo Bacelar, se a Ana Luísa não contribuir... Eu tô pensando aí que ela seja contribuinte. Pois as pessoas às vezes dizem assim, olha, eu trabalho como pedreiro, eu trabalho como manicure, eu trabalho... Tem que dizer, eu contribuo, né? Exatamente. Se você não contribui, não tem o guarda-chuva de proteção da Previdência então Social. Paulo, em Fortaleza, xará do nosso Paulo Bacelar. Tenho 57 anos de idade e contribuí apenas 10 anos. Como faço para conseguir minha aposentadoria na idade certa? Tá bem direitinho Não, aqui, mais professor 10 Paulo. anos, mais 5 anos, 62, né? Não, homem. Então, ele tá com vai ficar com 62 daqui a 5. Exato. Quando fechar os 15. Então vai ter que ter mais 3 anos aí para ele se aposentar com 65 e fechar os 15 anos no mínimo. Ou seja, Paulo, você tem que retomar de imediato a contribuição para a Previdência Social, fechar os 15 anos e esperar os 65 anos de idade. Esperar os 65. Quando chegar aos 62, se já fechou os 15, aí ele pode pagar uma contribuição por ano como autônomo, como contribuinte individual, até os 65 para poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, olha a curiosidade da Amanda Gonçalves em Fortaleza. Professor, tem algum problema eu deixar o dinheiro do INSS na conta do banco? Vi que após um tempo o dinheiro poderia sumir. É verdade? É verdade, professor? Não é que ele suma. O dinheiro do INSS, da aposentadoria, de um benefício, ele tem uma validade, 60 dias. Se você não sacar esse dinheiro em 60 dias, ele retorna para os cofres públicos. E você tem que pedir ao INSS para repagar esse dinheiro. Pagar novamente. Aí ele Professor pode. Paulo, Ele não perde esse dinheiro. Agora, durante quanto tempo pode ficar lá depositado? 60 dias. Em conta benefício. Porque depois que você é aposentado, você tem a conta benefício. Recebeu esse benefício, você pode pedir ao seu banco para transferir o benefício para a sua conta corrente. Ele já entra na sua conta e não tem problema de retorno. Mas se o benefício continuar na conta benefício, você não sacar durante 60 dias, ele retorna. Ele vai ficar no histórico de créditos com um nome lá, NPG, que é não pago. Professor Paulo Para Bacelar, você recuperar esse dinheiro, você tem que entrar no meu INSS e solicitar o pagamento desse dinheiro novamente. se o dinheiro é meu, a conta é minha, por quais razões o INSS vai lá e tira esse dinheiro depois de 60 dias? Eu acho que é por conta de uma prévia de que se a pessoa não sacou, é porque ela pode ter falecido, alguma coisa assim, e não avisou, não sei. Aí é um tipo de uma defesa do INSS para aquele benefício não ficar a vida inteira ali sem receber, né? Imagine, entrando dinheiro e lá parado lá o tempo todo. Agora, ela tem 5 anos para pedir esse dinheiro de volta. Se ela deixou lá parado durante 5 anos, já era, o dinheiro já volta. Guilherme, em Iguatu. Professor, vou iniciar minha carreira profissional com o primeiro salário de R$2.000. Qual dica o senhor me daria para que eu colhe os frutos na aposentadoria? R$2.000 eu não aconselho ele a contribuir, porque ele vai contribuir, se ele contribuir durante 15 anos, vai se aposentar, ou 20 anos, ele vai se aposentar com 60% da média. Então vai baixar o dinheiro, o valor para salário mínimo, possivelmente, né? Então, R$2.000 eu acho que ele deveria, ou ele contribui no mínimo, ou contribui no valor bem acima do mínimo, para poder valer alguma coisa. Mas eu entendi aqui que o Guilherme vai ter a carteira assinada com R$2.000. Se a carteira assinada, aí não tem jeito. Aí ele vai ter O que ele pode fazer é contribuir de forma paralela. Complementar esse benefício, esse valor do salário com a complementação no teto.
Eita, professor Paulo Bacelar, recebi um duro recado aqui, um golpe nas nossas pretensões de continuar conversando com você, ouvinte internauta. O aviso é que acabou, final da nossa conversa aqui, mas você pode mandar a sua pergunta para o 085 99273 4353. Satisfeito, feliz com o resultado desse bate-papo, professor Paulo Bacelar? Muito satisfeito, não foram bons temas aí que a gente acabou aqui discutindo outras questões e você ainda aprendeu um pouco sobre a novela, né? Fiquei feliz com a sua participação, ouvinte internauta. Nosso muito obrigado pela atenção, pela confiança e pela credibilidade que você nos dá com esse programa que já tem 30 anos aqui de estrada, viu, professor Paulo Bacelar? Vem mais 30 anos por aí. Eu e o professor Paulo Bacelar iremos nos aposentar conversando com você, ouvinte internauta. Um grande abraço, bom final de semana, professor Paulo Bacelar. Um grande abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã.